Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto e hoje um dia que a gente teve grandes quedas aí durante a noite, né? A gente já tinha fechado o candle de ontem, a gente vai analisar tudo isso e eu vou comentar com vocês o que eu espero, cara, qual que é a minha visão para todo esse movimento que a gente está tendo. Será que a gente realmente está revertendo a tendência? Será que foi um erro comprar no mercado e simplesmente ficar posicionado acreditando que a gente está iniciando um novo ciclo, que a gente está saindo de uma fase de capitulação? A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje, beleza? A gente vai fazer uma análise do curto prazo, a gente vai fazer uma análise do longo prazo também. Vou comentar com vocês quais são as minhas expectativas para o mercado. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Bom, primeiro de tudo, antes da gente comentar fazer análise do curto prazo do que aconteceu na data de ontem, eu gostaria só de relembrar vocês alguns movimentos que a gente teve no BTC no passado, tá? Se você olhar para esse gráfico que está aqui na sua frente, é exatamente o BTC ali no ciclo de 2014, 2015. E eu quero fazer essa análise junto com você simplesmente para a gente entender como que é uma movimentação do ciclo. Tem pessoas que acreditam em alta infinita e tem pessoas que acreditam em queda infinita. Eu não sei quem que vendeu essa ideia para as pessoas, mas cara, quando você olha para o gráfico, não é alta infinita e não é queda infinita. A gente anda em ondas, a gente anda em movimentos, beleza? Então vamos analisar junto aqui, ó. A gente gosta de dar um zoom no gráfico, né? A gente gosta de olhar o gráfico mais de perto para tomar as nossas decisões, né? Do que a gente vai investir ou não. Mas olha só, a gente vai dar esse zoom então, daquele jeito que todo mundo gosta, para a gente ver o que o mercado nos entregou nesse período aqui. Olha só que a gente tem um BTC ali em uma região onde ele tinha formado um fundo aqui embaixo, depois ele formou um fundo mais alto aqui, e olha só o que aconteceu nessa movimentação. A gente tem o preço andando, o preço começa a subir, bumba, porrada. Cara, olha que legal essa porrada aqui, uma baita de uma alta aqui, lá em 2015, essa alta aqui foi de 120% ali mais ou menos, e nossa, putz, a gente formou um topo aqui nessa região. Veja só como que o preço subiu, bateu nessa região, ele encontrou a maior resistência que ele tinha aqui na época, então ele encontrou um ponto de rejeição aonde ele vai voltar a cair. A gente vai entregar uma queda e o BTC vai sair de lá dos $150 e a gente vai parar nos $50. Por quê? Isso daqui foi muito feio. Olha só essa venda que a gente teve aqui nesse período. Será que a gente tem volume aqui? Ó, vamos ver como que foi o volume. Nossa, olha, o volume de venda foi muito alto. E se a gente olhar, a gente está perdendo um fundo anterior aqui no gráfico diário. Bom, tudo acabou. O que a gente tem que fazer aqui nesse momento é exatamente vender e ficar fora do mercado. Putz, o mercado começou a se segurar ali nessa região. Será que vender foi uma boa estratégia? Beleza, vamos esperar mais um pouquinho. Ah, o mercado começou a subir, agora ele rompeu essa região. Eu vou comprar novamente no mercado, porque eu vendi aqui atrás e eu perdi essa movimentação de alta que teve. Então, o que eu faço dentro dessa movimentação? Eu simplesmente vou comprar, porque a gente acabou de romper a linha amarela e se manteve em cima da linha amarela. Beleza? Comprei. O mercado continuou andando mais um pouco. Putz, a gente caiu novamente. Agora eu tenho um pivô de baixa num gráfico diário, porque eu simplesmente perdi o fundo anterior. Isso daqui é um topo duplo. Não, na verdade a gente pode chamar isso daqui de um topo triplo, porque foi uma, duas, 3 vezes que a gente veio nesse topo. Então, aquela posição que eu tinha comprado, que na verdade eu tinha vendido aqui embaixo, que eu recomprei aqui em cima, eu vou revender ela novamente nessa região, porque agora o preço vai voltar para os $150. Então, se eu vender aqui, eu vou conseguir comprar mais barato. Beleza, eu faço a minha venda e o mercado continua andando. Legal, tá sem volatilidade, a gente tá fazendo topos mais baixo, cada vez mais baixo. Olha só, a gente tá formando um triângulo aqui, um triângulo descendente, onde Smart Money adora essa região, onde a gente vai entregar uma nova queda, porque o Smart Money, ele gosta de liquidar as duas pontas. Como ele já liquidou os apostadores de baixa, agora a gente vai liquidar os apostadores
indicadores de alta que estão exatamente dentro dessa região. E aí a gente deixa o mercado andar mais um pouco. Não, ele subiu, tá tranquilo, porque o Smart Money, ele sempre gosta de liquidar os dois lados do mercado. A gente sempre tem esse viés dentro do mercado, que a gente tem muita manipulação, que o preço é muito manipulado dentro do mercado. A gente vê que o preço se segura ali, ele se segura, fica dentro dessa região. Olha só, repara o que aconteceu aqui dentro de toda essa região aqui. A gente não consegue romper o topo dessa região. Já se passaram exatamente, cara, quase 200 dias já se passaram e a gente está dentro dessa região, sem conseguir romper os 450. E é nesse momento que o mercado ele não vai ter mais força para subir. É exatamente nesse momento que a gente vai voltar para o fundo que foi marcado do ciclo, daquele grande crash que a gente teve. Agora o mercado vai voltar para baixo, porque a gente já está há bastante tempo dentro dessa região aqui. Opa, o mercado começa a subir novamente. Depois de 200 dias, a gente tem uma baita de uma pernada de alta aqui no mercado. Isso daqui aconteceu, galera, em 2015. E se você der o zoom e você fizer isso daqui na história, você vai ver que, cara, em todos os momentos a gente tem cenários negativos dentro do ativo, beleza? Só fiz uma narrativa aqui de uma visão que as pessoas têm sobre o mercado, sobre quando as pessoas fazem um investimento, as pessoas gostam de olhar para o mercado dessa maneira, né? Uma visão mais baixista, uma visão mais de curto prazo, né? Não baixista, uma visão mais de curto prazo. Se a gente vier aqui para 2018 também, a gente vai ver que a gente consegue criar a mesma narrativa. Olha só, a gente tem o fundo marcado anteriormente aqui e aí a gente tem o preço subindo em 2019. Olha só, o preço subiu, ele foi subindo, a gente teve uma formação de topo nessa região, a gente teve uma consolidação dentro dessa região. Beleza, a gente passou 20 dias aqui, o preço subiu, foi embora, e aí quando ele chega lá em cima, a gente começa a bater topo novamente, porque a gente mais uma vez está em uma região chave do ciclo, onde a gente tem uma linha amarela aqui, que é uma resistência do ciclo, onde daqui para frente a gente vai começar a entregar só quedas no mercado. Olha só, cara, depois da gente ter perdido o fundo anterior novamente aqui, depois da gente ter lateralizado mais um período, que foi um outro período longo aqui, 35 dias, a gente tem uma nova pernada no mercado. Agora, acabou o mercado, porque a gente simplesmente teve um grande volume de venda. E aí, tudo daqui para frente vai começar a ser mais negativo. A gente entra em tendência de baixa em 2019. Veja que os topos e os fundos, eles estão ficando cada vez mais descendentes. A gente tem uma coisa que não vai se repetir tão cedo, que foi simplesmente um colapso por conta de um vírus que a gente teve. A gente teve o primeiro dia no mundo aonde a Terra parou. Exatamente, deixa eu voltar aqui. Exatamente nesse dia que a gente está vendo esse crash aqui, foi o dia que a Terra parou. Isso nunca aconteceu na história. A gente teve o maior crash que a gente poderia ter em 2020. E olha só, mesmo com todo esse crash que a gente teve em 2020, olha aonde foi marcado o fundo do ciclo. A pergunta que eu te faço é: a gente voltou nesse fundo do ciclo? Não, a gente não voltou nesse fundo do ciclo. A gente foi buscar a BTC em $1.000? Não, a gente não foi buscar BTC em $1.000. Se a gente continuar a história, continuar as nossas narrativas novamente, entendendo o que está acontecendo com o mercado, olha só, o grande crash e o mercado ele veio subindo aos poucos, ligeiramente, sem tanta pressão de compra, sem tanta volatilidade. Olha quanto tempo a gente passou lateral dentro dessa região, sem volatilidade, sem o preço se mexer, sem o preço ir para cima, sem o preço ir para baixo. Aqui, ó, nesse momento a gente poderia falar: putz, agora vai, agora é hora de ficar comprado no mercado, porque a gente rompeu,
putz, mas agora a gente acabou de perder o rompimento, agora é a hora de ficar vendido no mercado. Até que a gente vai iniciar um movimento chamado movimento de bull run. O movimento de bull run, ele acontece somente no final do ciclo de alta. Se a gente olhar para trás do BTC, eu já expliquei para vocês a diferença entre bull run e bull market. Se a gente olhar para a história do BTC, a gente vai ver que essa bull run, essa subida vertical, ela acontece bem no final do ciclo, sempre depois do halve. E por que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Cara, porque simplesmente, se a gente olhar num gráfico diário aqui, a gente vai ver que tivemos uma queda na data de ontem e as pessoas começam a se desesperar novamente no mercado. Olha só a história se repetindo. A gente tem o raio da linha amarela, que é a grande região de resistência. A gente tem o preço do ativo subindo e do nada a gente vê o ativo caindo. As pessoas tentam justificar isso daqui como algum fato que aconteceu dentro da história. Não sei se foi notícia, não sei o que foi. As pessoas sempre tentam justificar isso daqui. Mas olha só, logo em seguida, o que acontece? A gente tem o mercado voltando, dando uma porrada de alta e indo lá em cima. Não, agora rompeu a resistência. Putz, comprei no rompimento da resistência, porque comprar no rompimento da resistência é muito bom. E aí você vai lá no dia seguinte e o mercado te entrega essa barra vermelha aqui. E aí o que você faz no mercado? Você simplesmente vende nessa barra vermelha aqui, porque você perdeu o fundo anterior num gráfico diário, você formou um pivô de baixa aqui num gráfico diário e simplesmente esse é o momento de vender. Toda essa narrativa que eu trouxe aqui para vocês, tudo isso que eu contei aqui para vocês, é exatamente o pensamento de um fracassado dentro dos investimentos. Se você pensar dessa maneira, se você comprar quando o mercado subir, se você vender quando o mercado cair, se você tiver uma visão de dar zoom no gráfico, olhar para o que está acontecendo dentro do momento, dentro do candle diário, o que está acontecendo ali nesse momento, para você tomar as suas decisões, olhar é uma coisa e tomar decisão é outra coisa. Se você fizer tudo isso, se você se preocupar com notícias, se você se preocupar com exatamente o que está acontecendo hoje dentro do ativo, você vai fracassar no mercado. E isso daqui não é que eu tô jogando, cara, más energias para você, não é nada disso, cara. É porque exatamente é o pensamento como um fracassado funciona dentro do mercado. A pessoa não consegue dar um zoom out e entender o que tá acontecendo no ciclo. Olha só, cara, eu tenho a comparação dos 3 ciclos que a gente teve aqui dentro. Em vermelho, a gente tem 2013, em azul, a gente tem 2017 e em verde, a gente tem o ciclo de 2021. Galera, olha só como que a gente tem uma história que rima muito forte dentro do BTC, que é exatamente o halve que acontece no BTC. A gente sabe que essa narrativa é muito forte. E veja que isso daqui só são dias relacionados ao halve. A gente tem dias depois do halving aqui, né? O mercado formou topo ali em 2013, cara, o último topo que a gente teve foi 370 dias depois. Em 2017 a gente teve 500 dias depois. Quando a gente olha 500 dias também para 2021, a gente formou um fundo no mercado e o mercado tá revertendo, o mercado tá subindo na nossa cara. Olha essa reversão que a gente tá tendo no mercado. Como aconteceu também lá atrás. Se a gente der um zoom... Opa, calma aí. Se a gente der um zoom aqui, ó, para entender o que aconteceu lá atrás, olha só se a gente não está vivendo a mesma história que foi acontecida lá atrás, em 2013, em 2017 também. O mercado está revertendo na nossa cara e as pessoas estão preocupadas com o candle de ontem. Cara, a maior parte das minhas decisões, elas são pautadas em cima de investimento. 95% do meu capital em cripto, ele tá na ponta investimento, não em trade. Ele está simplesmente olhando pro longo prazo. Eu falo para vocês, cara, com a minha confiança de que eu coloquei o meu capital
para dentro desse jogo, o meu capital está dentro do jogo, a galera da comunidade on-chain sabe a minha carteira, sabe exatamente quanto de capital eu tenho dentro do jogo, porque a tese de que a gente bateu fundo e que a gente está saindo da fase de capitulação e que a gente vai iniciar um novo ciclo, ela ainda continua válida. Não é porque o mercado caiu ontem 8%, não é porque a gente teve um candle vermelho que eu vou mudar a minha tese, que eu vou mudar a minha opinião. Eu vi ontem no canal do Telegram, cara, ontem à noite vocês estavam arrebentando de mensagem no canal do Telegram. E eu só observando o sentimento das pessoas, como que as pessoas estavam se comportando naquele momento. Em vez das pessoas estarem olhando para compra, em vez das pessoas estarem olhando para novas oportunidades dentro do mercado, a gente vai falar sobre o curto prazo, as pessoas não estavam fazendo exatamente a narrativa que eu contei para vocês. Compra no candle verde, vende no candle vermelho. E fica nessa ladainha, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Cara, se você ficar mudando de opinião igual você muda de cueca, você não vai ter lucro. O ciclo, ele vai acontecer na sua frente, na sua cara, e você não vai ter lucro no final do ciclo. Por quê? Você fica nesse compra e vende, fica nesse compra e vende. É simples. É só você pegar o seu background, é só você olhar para trás e ver as operações que você fez. Os dias que você mais mudou de opinião foram os dias que você mais teve prejuízo, que você mais deixou dinheiro na mesa, beleza? Então, respondendo, trazendo essa narrativa para vocês dos ciclos anteriores, comparando esses dois ciclos aqui, cara, para mim não mudou nada de ontem para hoje. A gente continua em tendência de alta, eu continuo bullish, eu continuo investido pro longo prazo, porque o meu foco não é amanhã, não é o candle de amanhã, e é simplesmente o longo prazo. Meu foco é pós-halve, é lá para 2024, lá para 2025, beleza? Dando essa visão mais de longo prazo para vocês, mostrando um pouco mais dessa maturidade de olhar para o ciclo, dar um zoom out, não tentar ficar acertando o olho da mosca, é a visão que eu mais carrego comigo, é o comportamento que eu mais tenho, tá? Esse comportamento de investidor e não um comportamento de trader, beleza? Se a gente olhar para o que está acontecendo no mercado, a gente ainda vem com a volatilidade baixa. Obviamente, a gente teve a queda do mercado de ontem para hoje, então a gente vai ter essa volatilidade subindo um pouquinho no fechamento de hoje. Os gráficos on-chain são gráficos que apontam fechamento, né? Quando a gente olha para a distribuição, não houve distribuição de moedas antigas. Se a gente olha para o supply na mão do long term holder, não diminuiu o supply na mão do long term holder, simplesmente não mudou nada no mercado. Se a gente olhar aqui, ó, para o que está acontecendo na idade das moedas, a gente vê que não está tendo moedas antigas sendo vendidas. Inclusive, eu venho comentando com vocês que a gente estava passando por uma fase de distribuição onde a gente está tendo uma realização do short term holder. E essa fase de distribuição, ela está começando a ficar neutra, ou seja, a distribuição do short term holder, ela está começando a diminuir. Isso daqui é até um sinal positivo para o que está acontecendo nesse momento. Cara, eu posso olhar para todos os dados, eu não consigo ver nada que me mostre que o mercado não está em um mercado favorável. Se a gente buscar o MVRV, cara, a gente está com o preço do ativo super descontado. Olha só, se a gente traçar lá atrás, olhar para 2015, olha só, MVRV, o mercado subiu aqui, ó, 2014, 2015, olha só, voltar aqui um pouquinho. Calma aí. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vai ver, olha só o preço, o que o preço estava fazendo nesse momento aqui. Vai formar um topo mais baixo do que o topo anterior. O MVRV, cara, tá ali em uma região, ok, subiu, fez um segundo topo, o topo não foi muito longo. Cara, a gente sempre vai ter essas narrativas e o ciclo vai acontecendo dentro da sua frente. Ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai, ele sobe, ele cai. Só que o que importa é que a direção do movimento, ela está para cima. Olha a direção durante todo esse período. A direção estava
para baixo. Agora a gente está com a direção do mercado para cima. Então não tem dado, não tem nada que me faça simplesmente achar que a gente não está ainda numa mega oportunidade dentro do mercado, uma oportunidade de que sim, a gente está revertendo essa parada, a gente está revertendo o ciclo. O candle do dia anterior fechou vermelho? Cara, tudo bem, fechou vermelho, acontece, tem realização de lucro. Não se desespere. Você só se desespera no mercado se você tiver sem caixa, se você der all-in dentro do mercado e se você for uma pessoa que sempre que você for comprar, você usa 100% do capital em uma única ordem. Cara, se você fizer isso, é batata que o seu emocional ele vai pro saco. Por exemplo, se você tiver 10 mil reais, você não compra os 10 mil reais aonde você acha que você tem que comprar. Você compra, cara, 1.000. Depois você compra mais 1.000. Se o mercado cair mais um pouco, você compra mais 1.000. E aí você vai comprando aos poucos. Se o mercado subir e você não tiver comprado os 10 mil, você ainda tiver com 2.000 no caixa, tá tudo bem, continua com esse caixa, não compra, simplesmente você tem que ter um gerenciamento emocional também, e você ter esse caixa é te dar esse gerenciamento emocional. Então comprou 8 mil, o mercado subiu, beleza, deixa subir os 8 mil, vai valorizar, na hora que você achar que ele bateu o topo, você vende, simplesmente não tem problema nenhum, não precisa dar all-in no mercado. Se você der all-in, você vai ficar com esse emocional abalado de não conseguir dormir de noite, de ficar preocupado com o mercado, com toda a movimentação que acontece dia após dia, de não conseguir, cara, ficar tranquilo no mercado. Você precisa ter paz mental também para você conseguir operar com sabedoria no mercado, beleza? Então, olhando para isso, a gente continua super bullish. Quando eu olho para o BTC nessa região que nós estamos aqui hoje, cara, eu vejo que é uma região bem interessante, porque já venho comentando com vocês, a gente está criando movimentos saudáveis, movimentos de alta. Se a gente olhar, a gente tem suporte nessa região, a gente tem suporte nessa região da nuvem também. Estou usando mais a nuvem hoje, não é um tipo de indicador que eu uso aqui com vocês, mas amanhã eu vou gravar um vídeo explicando para vocês como usar a nuvem. E cara, se a gente olha aqui, a gente está em região de suporte, a gente tem um preço com suporte bem aqui abaixo, ou seja, para mim é região de entrada no mercado. Enquanto não perder os 21.300 nem ao curto prazo, eu mudo de opinião, porque para mim não aconteceu nada demais. Muita gente pode olhar isso daqui para um pivô de baixa, mas esse não é o tipo de pivô de baixa que eu vou me preocupar, porque esse pivô de baixa ele já está dentro da movimentação de baixa. Eu vou me preocupar quando ele perder esse fundo anterior, porque esse fundo proporcionou um movimento de alta e não um movimento de baixa, beleza? Então, quando a gente perde esse fundo aqui, é quando eu vou começar a ficar mais bearish com curto prazo. Até a gente perder isso, cara, para mim não muda nada. Simplesmente a gente está tendo novas oportunidades. Eu comentei com vocês, aqui era a oportunidade de entrada, porque a gente tinha um stop curto. Tudo bem, se você entrou, foi estopado, tudo bem. Próximo, vai para a próxima operação, não sai do jogo, porque o stop era curto. A gente tem novas oportunidades de entrada mais uma vez. Aonde está stop? Stop está mais uma vez ali embaixo do fundo, beleza? Então a gente tem várias regiões de suporte aonde o preço está hoje. Falando para o curtíssimo prazo, eu enxergo isso daqui como região de compra, região de aporte, e inclusive muita gente está olhando pro S&P, muita gente olha para essas movimentações no mercado americano. Galera, o mercado americano está batendo suporte, o mercado americano está querendo reverter, voltar à movimentação de alta. E eu tô falando isso porque eu tô olhando para SPX? Não,
Porque simplesmente eu também opero as ações nos Estados Unidos. A gente tem Google formando fundo, fazendo reversão de fundo. A gente tem Bank of America formando fundo, fazendo reversão de fundo, com RSI batendo em região de sobrecompra. Alguns ativos nos Estados Unidos estão começando a se segurar. Se a gente olhar Apple fez uma retração de Fibonacci até 0,382 de Fibonacci, bateu suporte e está simplesmente voando, voltando a subir. Ou seja, quando a gente olha para todo o cenário, até mesmo o cenário americano, quando a gente olha para o S&P, tá nos dando oportunidade de compra, cara. Não é momento de desespero. Hoje de manhã eu falei no canal do Telegram que o melhor momento para você comprar é no dia que você tiver medo e incerteza. E o melhor momento para você vender é o dia que você tiver eufórico e confiante. Cara, isso é batata, galera. Sentimento no mercado, ele sempre vai fazer você ir para o lado oposto. Olha para compra quando você estiver incerto no mercado, desespero no mercado, medo no mercado, e olhe para venda quando você tiver euforia, ganância, se achando que o mercado é simplesmente alta infinita sempre, beleza? Então, olhando para BTC, eu estou olhando para a ponta compradora, olhando para Ether também. Isso daqui não é Ether barra BTC eu não quero. Vamos pegar aqui da Binance mesmo. Quando eu olho para Ether, mesma coisa, a gente está batendo região de suporte. Tem um fundo aqui embaixo. Você pode esperar que o mercado venha buscar esse fundo aqui? Sim, você pode esperar que o mercado venha buscar esse fundo, porque a gente perdeu um suporte anterior. Acredito que o BTC pode vir buscar. Hoje é mais favorável ele vir buscar os 21.300 do que ele voltar ali nos 25. Se a gente olhar para o Ether, é mais favorável também que o Ether ele venha nessa região aqui, buscar a região dos 1.500 do que ele volte ali em cima para os 1.700, a gente tem essa probabilidade. O mercado pode entregar um pouquinho mais de queda. Só que eu não busco acertar o olho da mosca. Eu não espero ordens chegarem exatamente nessas regiões super precisas, que é a região. Cara, para mim, se a gente está chegando próximo da região, já tá ótimo. Eu não olho para compra exatamente por centavos, diferença de centavos. Eu não olho para nada disso. Eu olho para movimentações, mas pensando no longo prazo. Então, para mim, se comprar dentro dessa região aqui é válido, eu já começo as minhas compras nessa região. Lembra que eu falei? Se você tem 10 mil, você não coloca os 10 mil de uma vez em uma região. Você vai comprando 1.000, depois mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000, até você 2.000, depois 3.000, até você bater os seus 8.000 ali, 10.000, bateu no 8.000, 10.000, cara, você vai se sentir muito mais confortável se você usar essa estratégia, se você simplesmente ir comprando aos poucos. Então, a pergunta que todo mundo me fez, se alguma coisa mudou no mercado com toda essa queda de 8% que a gente teve em um único dia, minha resposta é não. Continuo com a mesma tese, continuo batendo na mesma tecla. Tô comprado, tô bullish, tô enxergando o mercado mirando para cima. Não sou eu que vou apostar contra essa movimentação. O que seria apostar contra? Shortar o mercado ou ficar vendido no mercado? Hoje eu enxergo que o risco de ficar vendido é muito maior do que o risco de você ficar comprado. O que seria esse risco, Gui? Simplesmente o mercado subir na sua cara e você ficar de fora da movimentação. Aí você vai esperar o mercado formar um novo topo para depois você pensar em uma próxima capitulação e quem sabe lá em 2026, 2027, você tem a oportunidade de novo de comprar o ativo com MVRV super descontado em fase de capitulação. Quem saiba lá na frente você consiga fazer isso. E por que eu falo isso? Porque em 2018 muitas pessoas ficaram para trás esperando o BTC a $1.000 e até hoje o BTC não foi a $1.000. Eu tenho dó dessas pessoas que ficaram esperando o BTC a $1.000 e quiçá devem estar esperando isso daí até hoje, beleza?
Bom, então esse foi o vídeo de hoje, essa foi a nossa análise, foi mais uma visão comportamental do que exatamente como que o mercado está. Análise, cara, analisei ali no curto prazo para vocês, mas é mais uma visão comportamental, é mais uma visão de uma pessoa que está colocando dele na reta, tomando a decisão de comprar, de aportar e simplesmente acreditando em uma tese de que sim, a gente já bateu fundo e a gente não vai voltar nesse fundo. Eu sei que às vezes um pouco de motivação ou um pouco desse tipo de conteúdo faz diferença para construir um mindset vencedor aí dentro de vocês, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, cara, te convido a fazer parte aí do canal, que todo dia eu tô aqui trazendo um mega conteúdo para vocês, beleza? Então é isso, forte abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã. Valeu!